Olhando para essa sessão, mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele vai no âmago da questão, que é a razão da escrita dessa carta. É só você prestar bem atenção no verso 5, ele é direto quanto à sua motivação. Ele diz: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O que Paulo está dizendo é: a exortação que eu faço a vocês, ela visa esse propósito, esse fim. Porque o que está acontecendo na igreja e os ensinamentos que têm adentrado a igreja não produzem esse fruto. Pelo contrário, produzem dúvidas, incertezas e impiedade. Acontece que todos esses problemas dizem respeito ao modo como a lei é compreendida pela igreja. E todos os problemas, irmãos, em tese, passam exatamente pelo modo como a igreja compreende a lei de Deus e o seu papel. É por isso que o apóstolo Paulo, veja, no verso 8, depois de lidar com a problemática, ele diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Perceba, não é a lei, ela é boa ou não de acordo com a maneira como você a utiliza. Ela é boa se você a utiliza de modo legítimo. Se você não a utiliza de modo legítimo, você a coloca em oposição ao Evangelho, produzindo na realidade práticas estranhas no meio da igreja e até mesmo impiedade. Impiedade ou legalismo também. De um lado o legalismo e de outro lado a frouxidão ética e moral, em que isso pode acarretar grandes problemas na vida da igreja. O apóstolo Paulo, irmãos, olhando para o texto, ele se dirige a Timóteo para lidar com esse problema. Eu preciso que você fique aí em Éfeso. Eu temo que pessoas de dentro da igreja se levantem e comecem a ensinar falsas doutrinas no meio de vós. Veja o início do verso 1, do verso 3, ele diz: olha, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Fica em Éfeso. O momento disso é difícil saber quando ocorreu isso, mas o fato é, Paulo, em um momento ou outro dessa relação com a igreja de Éfeso, ele diz: permanece lá. Alguns estudiosos acreditam, por exemplo, que talvez Timóteo estivesse com Paulo no dia da despedida, e ele orienta a Timóteo para que permaneça, uma vez que ele está se despedindo da igreja, fique aqui para você lidar com os problemas que estão surgindo. Mas é difícil saber, não há exatamente um argumento final para isso. Mas as palavras de Paulo são claras: eu te roguei, permanecesses ainda em Éfeso. Para quê, irmãos? Para admoestares a certas pessoas. Que coisa interessante, né? Paulo aqui, ele não vai descrever as pessoas ainda, ele não vai expor essas pessoas, como ele vai fazer no fim do próprio capítulo 1, não é? Ele vai descrever na carta o nome de pessoas que se opuseram diretamente ao ministério da palavra e que foram punidas por isso. Mas ele diz: ora, Timóteo, eu te roguei. Perceba que coisa interessante do amor pastoral de Paulo, irmãos. Não foi um mero pedido, não. Essa é a preocupação de alguém que ama a igreja de Cristo. Eu te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares
certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. A preocupação de Paulo com outra doutrina, irmãos, não é porque não foi ele quem ensinou, é porque não procede de Deus. Lembra que nós vimos domingo passado os versos 1 e 2. Ele foi chamado por Deus e por Cristo. E ele envia Timóteo para que faça isso à igreja. E o mesmo Senhor e Deus é quem vai enviá-lo. Perceba, a palavra que procede de Deus a Paulo é passada de Paulo para Timóteo. E lá em outro momento ele diz: ensina outros homens a viverem assim. A preocupação dele não é com a doutrina particular que Paulo havia criado ou coisa dessa natureza, mas com a palavra que ele recebeu da parte de Deus e que foi dada a ele e está registrada nas Sagradas Escrituras. E não há como mudar isso. Então ele olha e diz: ora, o propósito que eu vou deixar você aqui é para que não você admoeste certas pessoas a não ensinarem outra doutrina. Se você voltar comigo, sem desmarcar Timóteo, irmãos, voltar comigo um pouquinho lá em Atos, no capítulo 20, por favor. Atos, capítulo 20. Você vai encontrar Paulo se despedindo, e veja as palavras dele. Atos capítulo 20, no verso 28 e 29 em particular. Atos 20, versículo 28 e 29, diz assim a palavra de Deus: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Lembre-se, ele está se dirigindo aqui aos presbíteros da igreja. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Eu sei que no meio de vós surgirão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Se pudéssemos falar, irmãos, uma das funções que vai ser tratado com mais detalhe no capítulo 3 dessa mesma carta, dos presbíteros da igreja, é proteger o rebanho dos lobos, dos enganadores. É por isso que precisam ser homens treinados na palavra, que consigam discernir essas coisas, para que o rebanho seja protegido dessas heresias e desses erros. E quais são os problemas, então, que se levantam aqui? Voltemos para o texto de Paulo a Timóteo. Quais são os problemas que ele diz? Vamos lá para o verso 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Olha, os ministros não devem se preocupar apenas em pregar, irmãos, a verdadeira doutrina do Evangelho. Isso é necessário que se faça. Mas também eles não devem pregar outra doutrina. Eles só devem pregar essa doutrina, a do Evangelho, a que está escrito na palavra, a que foi revelado por Deus. Nós não temos autoridade de pregar outra coisa, a não ser aquela ordenada pelo próprio Senhor. Paulo disse aos Gálatas: até mesmo se um anjo, ou mesmo um de nós, venha e pregue outra doutrina, ele é anátema, maldito, se ele pregar algo contrário às sagradas Escrituras. E foi exatamente isso que ocorreu, irmãos. Muitos tentaram corromper a igreja. Não deixe que eles ensinem falsas doutrinas ou outra doutrina.
nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Fábulas e genealogias sem fim. Interessante porque muitas vezes os ministros aqui no caso, que ele está repreendendo esses falsos, eles gostam mais de debate do que da edificação. São pessoas que são afeitas ao debate, à complexidade, não é? São pessoas que trazem por rebanho problemas e não edificação. Veja, não são problemas para serem tratados, não é isso. São pessoas que apenas gostam da dúvida, que amam o debate, que amam a complexidade e que, consequentemente, não geram o resultado devido. Preste bem atenção, irmãos. As perguntas e as dúvidas e as fábulas e as manias desses pregadores não edificam a igreja. É engraçado você notar ainda no texto, veja no texto ainda comigo, irmãos, no verso 4, ele diz, sem fim, que antes promovem o quê? Discussões do que o serviço de Deus na fé. Você percebe? O fruto disso não produz serviço na fé, não produz obediência, não produz piedade. Sabe o que produz, irmãos? Discussões sem fim. Sexo dos anjos. Ninguém sabe, ninguém responde isso. Eu vi isso de alguns colegas. Certa vez um deles não se preparou para dar uma aula na sua congregação. Aí ele chegou rindo, dizendo para mim. Aí eu cheguei na igreja, fui discutir sobre quem criou o mal. Aí começou um debate sem fim sobre quem criou o mal. Foi maravilhoso, nós não chegamos a conclusão nenhuma, mas todo mundo gostou do debate. Ora, eu posso tratar desse assunto com mais temor do que isso. Eu posso tratar desse assunto com mais dignidade do que isso. Eu posso tratar desse assunto, mas eu não posso perder o propósito de cada doutrina, a edificação da igreja. É para esse fim que o ensino é trazido à igreja do Senhor, para que haja edificação do corpo de Cristo. Você imagina aqui as genealogias e essas expressões aqui utilizadas pelo apóstolo Paulo, irmãos. No verso 4 ele usa dois termos, né? Ele fala de fábulas e genealogias sem fim. Então você imagina aqui os judeus aqui nesse contexto, preste atenção nesse detalhe, os judeus aqui nesse contexto dizem o seguinte: eles gostam de saber de onde, que tribo eles são. Aí começam então os debates, né? Tem um autor, John Stott particularmente, ele fala que existem alguns livros, livro do Jubileu, não é? Ele descreve que nesses livros eles tentavam descobrir ou lidar com as genealogias. Isso era comum na época até. Lembre-se que o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso, quando vai falar da sua própria pessoa e do orgulho que ele teria, caso ele quisesse usar essas coisas, lá em Colossenses, ou melhor, na carta aos Filipenses, quando ele diz assim: ora, se alguém tem do que se gloriar, eu teria muito mais, porque quanto à minha linhagem, eu sou da tribo de Benjamim. Veja, eu sei de onde procedi. Quanto à minha linhagem, como fariseu, ninguém poderia dizer nada contra mim. Eu era o mais capaz dentre eles. Conhecedor, e ele começa a levantar, ele começa a mostrar qual é o caminho que eles normalmente seguem. Só que isso, irmão, leva para onde? Para longe do Evangelho. Paulo disse: eu considerei tudo isso como refúgio, pela excelência do conhecimento de Cristo.
Eu considerei isso como nada diante da excelência, sublimidade do conhecimento de Cristo. Você vai encontrar hoje nos nossos dias, dentro do movimento chamado dispensacionalismo clássico, não é? Eu já ouvi isso de alguns líderes. Israel vai reconstruir o templo e já tem todo o DNA de cada tribo. A tribo dos levitas, a tribo disso já tem DNA de todos eles. Eles vão reconstruir o que foi destruído, irmãos. Eles vão levantar o que o Senhor derrubou. O templo de Jerusalém tinha o seu papel até chegar Cristo. O sacrifício no santuário tinha o seu papel até o sangue do Cordeiro ser derramado de uma vez por todas. Já não há mais nada para isso na história da redenção. Genealogias sem fim, fábulas. O que é que produzem? Paulo diz, irmãos, promovem discussões e não o serviço de Deus na fé. Nós vamos conhecer uma boa doutrina pelos seus frutos, pelos seus próprios frutos. O falso e a maneira errada de usar a lei está aqui estabelecida. Ainda veja o verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. É para esse fim. Agora, percebe, irmãos, o fim e o uso da lei era promover amor e o cumprimento da lei. Ora, é interessante notar exatamente o que diz o texto. Verso 5, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Qual o grande embate aqui, irmãos? São as coisas que não foram reveladas, ou o tratar com a lei que foi revelada de maneira errada, e ao mesmo tempo lidar com coisas que não foram reveladas, trazendo para a igreja como se fossem autoritativas para ela. E isso não vai produzir. Somente o que procede de Deus, o que foi revelado, o que está registrado, e o uso como designado por Deus nas Sagradas Escrituras, é que poderão produzir esse fim: amor. O fim do mandamento, o propósito do mandamento é a caridade, é o amor. Perceba que o escopo principal, irmãos, da lei divina é nos conduzir a amar a Deus e ao próximo. O uso errado da lei leva às discussões e debates sem fim, à impureza e ao pecado, enquanto que o uso da lei, como determinado por Deus, produz o amor. Ora, lembre-se disso, o Senhor nos conduz a esse fim: amar a Deus e ao próximo. Perceba que ainda o escopo da lei de Deus, além de nos levar para esse princípio, ela também nos leva, irmãos, a aumentar o nosso amor por Deus e pelo próximo, e combater o amor egoísta dentro de nós mesmos. Tudo o que tende a enfraquecer o amor nosso para com Deus e o nosso amor para com o próximo não é fruto do ensino ordenado pelo Senhor. Essa é uma maneira clara de designar o propósito da lei.
se ela não me leva a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, ela está sendo usada de maneira pecaminosa. A lei nos obriga a amar até mesmo aos nossos inimigos, a fazer o bem a quem nos odeia, a quem pratica o mal contra nós. O fim da lei de Deus, como diz o texto, é o amor. Amor de um coração puro, um coração purificado pela fé, porque creu na verdade do Evangelho, na verdade revelada do Senhor, purificado, tendo sido purificado dessas afeições pecaminosas, com o objetivo, irmãos, de guardar o santo amor de Deus nos nossos corações. E quando nós fazemos isso, veja só, irmãos, quando nós amamos ao Senhor dessa maneira, como o texto diz, nós somos purificados de todo amor pecaminoso. E aí nós temos a boa consciência. Eu vou repetir esses princípios todos aqui. O fim do mandamento é que, é claro, é o amor que vem de um coração puro, como diz o texto, um coração purificado pela fé. Veja, essa purificação aqui não é pelos ritos de Israel. Preste atenção, é isso, por exemplo, que lá em Atos, quando o Senhor envia Pedro para pregar o Evangelho a um gentio, e quando ele retorna para a igreja e dá testemunho do que aconteceu, ele diz: eu não poderia negar o batismo àqueles a quem o Senhor purificou. Lembra quando desce aqueles animais impuros e o Senhor diz: mata e come, Pedro. Pedro diz: Senhor, nunca botei nada impuro na boca. Por 3 vezes o Senhor disse isso, até que o Senhor na última falou a ele: não chamem de impuro aquilo que eu purifiquei. E Pedro vai dar o testemunho dizendo: eles foram purificados pela fé. Eles creram no Senhor e foram purificados de toda a contaminação. Como isso vai ser possível quando o ensino busca divisão, busca contenda e não edificação? Somente o ensino da lei, como ordenado pelo Senhor, levará a igreja a esse fim, a um coração purificado, porque creu nas verdades do Evangelho. E quando nós somos purificados, a nossa consciência é limpa, como diz o texto, de boa consciência. Não há mais ofensa, não há mais acusação, porque nós somos perdoados de toda impureza. Um coração puro, irmãos, uma fé verdadeira e real, uma consciência limpa, como o texto descreve, pura, uma boa consciência, só será possível crendo nas verdades reveladas por Deus, como Ele determinou pela autoridade dos apóstolos. Alguns vão se desviar desse princípio e vão colocar a lei apenas para disputas. E essas disputas, elas se tornam apenas barulho vazio. Eles são colocados como mestres, mas eles não sabem nem do que estão falando. Perceba comigo o verso 6, e diz assim: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loucacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Que coisa! Aqueles que aprendem são apenas aqueles que gostam de discussão. Os que ensinam
não sabem nem do que estão falando, porque não procede de uma fé verdadeira, de um coração purificado, porque não procede daquilo que é operado apenas pela palavra de Deus. Nós lemos hoje na pergunta do catecismo: o que é pecado? Pecado, em linhas gerais, respondido pelo apóstolo João, é a transgressão da lei. Pecado não é aquilo que eu determino para você o que é pecado. Tanto é que numa igreja séria, como uma igreja presbiteriana, nós não podemos disciplinar ninguém sem deixar claro qual mandamento da lei de Deus ele transgrediu. Eu jamais posso impor uma disciplina sobre alguém, nem mesmo o conselho pode fazê-lo, se não tiver base na lei de Deus. Não é aquilo que nós inventamos, não é aquilo que nós dizemos, é o que está revelado na palavra de Deus. Mas quando eles tentam usar a lei de Deus de modo falso, ou estabelecer um outro padrão para a igreja, a única coisa que eles fazem é gerar legalistas e, ao mesmo tempo, a frouxidão moral no meio da igreja. A lei, como diz o texto no verso 5, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. De fé sem hipocrisia. Em uma única cartada, nessa primeira sessão, Paulo diz: você sabe qual é a pior coisa que esse ensino falso traz? Ele traz divisão, ele traz contenda, ele não edifica a igreja do Senhor. Então Paulo agora, nessa última sessão, dos versos 8 até o 11, ele vai nos dizer como devemos usar a lei. Ele vai combater primeiro, olha, como não usar a lei, e se usar a lei de modo errado, veja as consequências, tanto de quem ensina como de quem ouve. Agora preste atenção, como vocês devem usar a lei. Deixa eu recuar um pouquinho, não é? E voltar aqui na história, né? Lá João Calvino, no segundo livro das Institutas, quando ele trata acerca da lei de Deus, tema extraordinário. Calvino vai descrever, não é? Aí depende muito de quem lida com esse tema, vai descrever os 3 usos da lei, não é? Então vamos pensar o seguinte: o primeiro aspecto da lei, ela é usado para quê? É usado para dizer ao homem o seguinte: é isso que Deus exige de você, que você seja perfeito, que você guarde os mandamentos não apenas externamente, mas de coração, e você vai perceber pela lei que você está condenado, que não há esperança para você. Se você tentar ser salvo por sua própria obediência, você está perdido. Então, esse é o primeiro uso, de dizer ao pecador: você precisa de um Salvador, em mim você não encontrará redenção. Eu não posso te salvar, mas vou te dizer quem é o Salvador: aquele que me glorificou, aquele que me exaltou, aquele que me restaurou. A lei dizendo, a lei foi restaurada por ele. Ele foi aquele que cumpriu toda a lei. Primeiro uso da lei, me leva a Cristo. Segundo uso da lei, restringe o mal. Tanto na igreja, quanto no coração, quanto na sociedade. As leis que existem, elas existem para refrear o mal. Se nós não tivéssemos lei, nós faríamos qualquer coisa e tudo o que quiséssemos. A lei existe para colocar barreira nas práticas dos homens. O Senhor estabelece os magistrados, o Senhor estabelece a própria igreja,
para esse fim. Mas o terceiro uso da lei é o que Calvino chama do uso próprio da lei, que é o uso da lei para a vida, para a santificação. Porque quando a lei é tratada de maneira errada, perceba, alguém pode dizer: a lei não tem valor nenhum para nós hoje. Ela me levou para Cristo, eu fui salvo. Agora que eu já estou em Cristo, eu posso viver como eu quero. Aí a lei diz o seguinte: agora volta para Cristo. Perceba, a lei disse assim: vá a Cristo, porque eu não posso te salvar. Você tem de crer nele para ser salvo. Então ele vai a Cristo, aquele que cumpriu a lei, morreu pelos meus pecados, uma vez redimido, lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro. Aí o Senhor diz assim: a lei lhe disse: venha a Cristo, vá a Cristo, porque vou lhe dizer quem é o seu Salvador. Aí a lei indica Cristo, e quando em Cristo eu escuto o Senhor dizer: agora volte para a lei, porque eu vou lhe mostrar, ela vai lhe mostrar como você deve viver, como você deve andar. Você não vai usar a lei para ser salvo, você vai usar a lei para saber viver para a glória de Deus. Perceba isso no texto que nós vamos ler agora, dos versos 8 até o 11. Preste atenção nisso, irmãos. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A lei é boa se usarmos ela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores ímpios, pecadores ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Para quem a lei é dada, diz o texto primeiro, irmãos? Tendo em vista que não se promulgará a lei para quem é justo, mas para os transgressores. Justo aqui, preste atenção, irmãos, não tem uma categoria de justo, alguém que já está salvo, e existe outra categoria de pecadores. Nós ouvimos na Escritura, em Romanos, por exemplo, no capítulo 3, dizendo que todos nós fomos encerrados no pecado, tanto judeus como gregos. Logo, não há um justo sequer. Por falar nessa expressão, está lá no capítulo 3, verso 9 em diante. Não há nenhum justo, não há um sequer. O que o Senhor está dizendo? Ele veio para os transgressores, não para os justos. Porque o justo aqui, irmãos, é aquele que se auto-justifica, é aquele que se declara por si mesmo, salvo por sua própria obediência. Esse, não há esperança para ele. Deixa eu lhe mostrar um pouco disso, sem precisar abrir sua Bíblia, mas depois marque e leia posteriormente. Lá em Lucas, no capítulo 18, no verso 9 em diante, você vai encontrar o seguinte: a parábola. O Senhor vai contar uma parábola, a parábola de dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Mas a parábola começa assim: eu vou contar uma parábola para aqueles que confiam em si mesmo, por se acharem justos, desprezavam os outros. Preste atenção nesse detalhe. Eu vou contar essa parábola para vocês, sabe para quem? Por causa daqueles que se consideram justos. E ele vai dar o exemplo daquele que se considera justo, o fariseu. Ele sobe para o templo para orar. O que o fariseu diz? Verso 10 do capítulo
18 do Evangelho de Lucas. Ele diz assim: Senhor, obrigado, porque eu não sou um ladrão como esse aqui do meu lado. Obrigado, Senhor, porque eu não sou um adúltero. Obrigado, Senhor. Eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que é que está dizendo? Ele não precisava de Cristo. Ele era justo, ele era obediente à lei. Aí o texto diz: então o publicano, sem conseguir olhar para cima, diz o texto, batia no peito, lembrando que o publicano era um pecador claro daquela época, que era aquele que roubava impostos, o coletor de impostos, aquele que era mal visto por todos, que explorava o pobre, aquele ladrão que o fariseu disse: não sou como esse aqui do meu lado. Ele não conseguia levantar o rosto, diz o texto, ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E o texto conclui no verso 14 dizendo: o primeiro não foi justificado, mas o segundo desceu justificado. Você entende? O que era justo não foi justificado, porque ninguém é justificado por obras da lei. Ele diz: ora, irmãos, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores. É para mim e para você que a lei foi promulgada, porque nós somos pecadores. Eu espero que você assim se considere, mas não falsamente, dizendo: eu sou pecador, mas no fundo eu sou salvo por minha própria justiça. Isso é tão claro que eu rejeito a Cristo no final das contas. Eu não quero ser salvo por Ele, eu sou salvo por minha própria obra. E a lei, ela vai dizer: você está condenado. George Knight III, irmãos, é um dos melhores comentários das cartas pastorais que nós possamos conhecer. Ele faz uma associação até interessante, eu diria, entre aquilo que está na primeira parte do verso 9 com a segunda parte no verso 10. Não é? Então perceba que há uma relação direta. Veja, irmãos, você vai encontrar a seguinte declaração: transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos. Agora veja, esses são os aspectos gerais, certo? Agora perceba os detalhes: parricidas e matricidas. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Homicidas: não matarás. Impuros, sodomitas: não adulterarás. Mentirosos, perjuros. E aqui, lembra que impuro e sodomita, o adultério, irmãos, a lei que diz não adulterará, ela abrange todo tipo de impureza na área sexual. O Senhor condena todas elas. E ele continua, veja, raptores de homens. Perceba que o rapto é condenado por Deus, até mesmo na lei do Senhor. E perjuro, mentirosos, né, raptores de homens, mentirosos, perjuros. E aqui na última eu tenho o 9º mandamento: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Eles juram com falsidade, eles mentem. Ele pega aqui a 2ª tábua da lei e diz assim: esses transgressores, esses profanos, esses ímpios,
Nós não gostamos dessa nomenclatura. Nós desobedecemos nossos pais. Nós somos transgressores e rebeldes. Nós matamos, ou melhor, nós somos impuros, e até mesmo na área sexual, como o texto descreve, nós somos ímpios e profanos. E nós, irmãos, como diz ainda o texto, nós somos impuros nessa todas essas áreas, raptores, mentirosos. E ele diz: pecadores, ímpios e profanos. Essa é a descrição daqueles que são transgressores da lei. Não, eu só quebro a lei, eu só transgredi isso. É assim que o Senhor descreve o homem que está debaixo desses princípios. O que é que a lei vai fazer então nesse contexto, irmãos? Para tudo quanto se opõe à sã doutrina, tudo que se levanta contra a verdade de Deus. Toda a transgressão dos homens buscam desvirtuar a lei de Deus, a doutrina do Senhor. Não pense, irmãos, é só você olhar, o indivíduo, ele começa a viver na prática da impureza sexual, seja pornografia, daqui a pouco ele adentra áreas mais pesadas, daqui a pouco ele começa a praticar o adultério, e ele então vive na luta de consciência, ele briga, ele vem para a igreja, pede perdão, toma ceia, isso internamente, ninguém está sabendo disso, ele está lutando aqui na sua esfera e no seu coração para se livrar de tudo isso. Até que um dia, de repente, ele resolve ir embora da igreja e diz: eu quero sair, porque eu não concordo mais com essas doutrinas. Porque o homem que se opõe à lei de Deus se opõe à sã doutrina, e ele se levanta contra os ensinamentos do Senhor, para poder viver como um ímpio, um profano, dia após dia. Dia após dia. A lei de Deus, ela requer que você entenda que é assim que Deus te vê, como transgressor da lei, impuro, profano, rebelde, mentiroso. O que eu faço? Eu corro para Cristo, aquele que purifica a minha alma e perdoa os meus pecados, e me manda de volta para a lei, para que eu viva falando a verdade, fugindo da impureza, tendo um coração puro, fugindo de tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Não para ser salvo, porque já fui em Cristo Jesus. Você sabe como você é chamado, irmãos? Irmão, quando você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Santo. Você sabe como é que o Senhor vai lhe apresentar no último dia? Puro, como uma virgem, sem mácula.
A lei não pode fazer isso comigo. A lei diz que eu sou impuro. É em Cristo que eu sou purificado. Acontece, irmãos, que voltando para aquele texto de Lucas, na sequência do texto, imediatamente, quase que imediatamente após o fim da parábola de Lucas 18, verso 14 do capítulo 18, você vai encontrar ali a história do jovem rico, que era o publicano na parábola, que chegou e disse assim: o que faço eu, Senhor, para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus: cumpres os mandamentos? Ele diz: Senhor, honra pai e mãe, não matarás. Ele cita aqui os mandamentos que são descritos aqui por Paulo, os 5 mandamentos, exceto o 10º. Aí Jesus diz o seguinte: você quer ser perfeito? Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele tinha entendido e disse: Senhor, como vou poder? Eu sou um homem rico. Ele sai da presença do Senhor triste, e na sequência vem um diálogo com os discípulos. Quando termina a conversa, Pedro diz assim: Senhor, é impossível ao homem ser salvo. Jesus responde: o que é impossível ao homem? Jesus não diz: não, é o que? Te esforça, dá teu jeito, vai dar certo. Não tem esse negócio, vai dar certo. Jesus disse: o que é impossível para você é possível para Deus. E gloriosamente inicia o capítulo 19 de Lucas com a história de Zaqueu, o publicano da parábola. Ele desce: Senhor. Jesus olha para ele: Zaqueu, a mim me compete ir à tua casa, desce depressa. Quando Zaqueu ouve o que o Senhor tem para lhe dizer, imediatamente, veja, eu vou lhe mostrar como você vai viver. E o que Zaqueu fez, irmãos? Tudo o que ele roubou, não furtarás, ele devolveu. Tudo que ele roubou, ele devolveu. Eu vou lhe mostrar que a lei é um caminho de vida. Como você deve viver, como você deve andar. Não furte, não roube, não adultere, não desonre seu pai e sua mãe. Viva como um homem santo, ame o dia do Senhor. Mas isso só é possível porque eu estou em Cristo. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Agora, como diz Samuel Bolton, volta para a lei e vive. E vive de acordo com os preceitos dela, para a glória de Deus. Jesus disse no final: hoje houve salvação nesta casa, porque a forma mais explícita de saber que eu estou em Cristo é porque eu amo os mandamentos dele. Você sabe quem é que me ama? Diz João: sabe quem me ama? O que guarda os meus
mandamentos. São esses os que me amam. Se eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, a doutrina verdadeira e santa, ela levará a igreja à verdade e à santidade. É a verdade que transformará a igreja. Não são desculpas ou disputas ou mesmo até invenções. É a verdade que levará à edificação da igreja. Jesus Cristo foi aquele que a lei disse: eu não posso salvar, só Ele. A lei é aquela que Cristo disse: volta e vive segundo esses preceitos. Para o teu bem, para o bem da tua casa, para o bem da igreja, para o bem da sociedade e para a glória de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Deus, fala ao nosso coração pelo amor do Teu nome e muda, Senhor, a nossa sorte. Transforma a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, nos faz amar a Tua lei, e quanto mais amarmos a Tua lei, nós demonstraremos quanto nós amamos ao Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e nos redimiu e nos mostra o caminho da vida. Ó Senhor, abençoa o Teu povo, santifica o Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.